Bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amados. Aqui é o pastor Alberto Feitosa, em mais uma escola bíblica dominical, evidentemente, nesse domingo, dia do Senhor, aqui na primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, para que nós possamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Na nossa revista Compromisso, a lição da Escola Bíblica Dominical, de número 7, tem como título Afirmação e Confronto, né? Os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Então eu convido você a orar comigo nesse momento, para que nós possamos aproveitar o tempo, remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque o tempo é curto. E para fazer um estudo mesmo do Evangelho de Marcos, nós precisaríamos, apenas esse capítulo ou desse tópico, de mais de 2 horas para fazê-lo. Mas nós temos pouco tempo, vamos aproveitá-lo ao máximo. Convido você a orar comigo. Deus nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome, te somos gratos, ó Deus, por estar na tua presença na manhã desse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras, gestos e obras, que o Senhor possa falar ao nosso coração, através da leitura e da ministração da tua palavra, que teu Espírito Santo possa trazer a revelação necessária para o coração de cada um de nós, para glorificarmos o teu nome, para que possamos, ó Deus, a cada dia experimentar e descobrir qual boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor para a nossa vida. Frutifica a tua palavra, o coração de cada um de nós, a começar pelo meu, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Nossa revista, Escola Bíblica Dominical, nesse domingão, a lição de número 7, Afirmação e Confronto. Nós temos o nosso texto áureo, se encontra em Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor, e tudo é possível ao que crê, né? Já diz a palavra do Senhor também, de novo, repetindo o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá, o Evangelho de Marcos, segundo muitos, quem sabe a maioria dos historiadores, né? Dos biblistas, dos arqueólogos, teólogos, segundo muitos destes homens, com grande conhecimento histórico, social, bíblico, é o evangelho mais antigo. É o evangelho mais antigo. E Marcos, ele tem algumas peculiaridades, né? O Marcos, ele era filho, provavelmente, de uma judia, tendo como pai um romano, ou alguém de ascendência romana, porque o nome dele é João Marcos, né? O João é o nome judeu, Yohanan, e Marcos, que vem de uma, digamos assim, de uma transliteração de um deus romano, que é o deus Marte, que é o Mar. Então, João Marcos é o nome dele, é o nome do nosso amado irmão. Então, vamos lá. Outra peculiaridade, né? Ou curiosidade, como queiram, é que esse Marcos, ou esse João Marcos, esse irmão amado, escritor desse evangelho, dizem que ele também caminhou muito com Pedro, e aprendeu muito com Pedro, né? Inclusive, ele relata muitas passagens da vida do apóstolo Pedro no seu evangelho, né? Papias, que é do 2º século, ele traz também essa informação, né? Dessa influência de Pedro sobre a vida de Marcos. E Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do 4º século, também fala sobre isso, né? Fala muito dessa proximidade, dessa possibilidade, dessa influência de Pedro na vida do evangelista
Marcos ou João Marcos. Mas vamos lá, vamos entrar na lição. Louvado seja o nome do Senhor. O significado da transfiguração está lá em Marcos 9, do 1 ao 13. E diz assim, ó, a nossa revista. Existem várias interpretações a respeito da expressão, alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. O comentarista Hendrickson alega, a referência é, com toda probabilidade, a ressurreição gloriosa de Cristo, sua vinda no Espírito no dia de Pentecoste e, em conexão com esse evento, sua posição de grande poder e influência à mão direita do Pai. Os discípulos não conseguiam assimilar bem o fato de Cristo sofrer e ser morto. Jesus os conduziu a uma experiência por imersão a respeito de quem era ele e qual seria a sua missão. Vejamos alguns fatos importantes que evidenciam que Jesus é o Cristo. Esse primeiro parágrafo, né, já traz aí essa questão, falando não somente do significado da transfiguração, mas principalmente a expressão, né? Alguns que de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder, né? Como Jesus estava dizendo ali aos seus seguidores, aos seus discípulos. Isso pode ser. Jesus falando, pode ser, né? Também tem a probabilidade aqui que nos coloca aqui o Hendrickson, que é esse historiador, mas a gente pode pensar também que Jesus estava se referindo a tem a primeira morte, certo? Vocês não passarão pela segunda morte. Como? Vocês vão morrer porque nós nascemos, vivemos e morremos e após a morte. Se nós viemos do pó, como diz a própria Bíblia, ao pó nós retornaremos, mas não passaremos pela segunda morte. E muitos que não passarão pela segunda morte, que já ascenderam ao reino de Deus, né? Pessoas que já aceitaram através dos tempos e dos séculos a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão lá no aguardo, e Jesus vai voltar com essas pessoas e eles não passarão pela segunda morte. E muitos aqui, quando Jesus voltar, estarão aqui na terra, vivos, né? Também não passarão pela segunda morte, que é o que é a segunda morte, pastor Alberto Feitosa? É a morte do Espírito, né? Você passa por essa primeira morte aqui nesse corpo físico, como eu disse, nascemos, vivemos e morremos, e aí o nosso corpo volta ao pó, certo? Mas tem o Espírito. A segunda morte é quando passaremos pelo julgamento e o Espírito vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e toda essa questão que está relatada ali no Apocalipse, certo? Mas vamos lá. Jesus foi transfigurado, à semelhança de Moisés quando desceu do monte. Jesus resplandecia com vestes brancas. Esses tópicos que eu vou fazer a leitura com você, muito provavelmente, muitos de vocês já fizeram essa leitura, estão muito bem explicados, né? Só alguns tópicos que realmente eu percebi que existe alguma dúvida, que pode pairar alguma dúvida, minha ou sua mesmo, eu vou entrar aqui para explicar de forma mais minuciosa, ok? Então, apareceram-se Elias e Moisés. Estes que conversavam com Jesus simbolizavam a lei e os profetas, dialogando, reverenciando o ministério de Jesus. Está falando da passagem em que Jesus se retira para orar com seus discípulos, e enquanto ele está orando, o seu corpo se transfigura, ele entra em agonia, ele chega a exalar, a suar sangue, enfim. Mas o rosto resplandece e aparecem duas figuras muito conhecidas do Antigo Testamento, que são Moisés e Elias, né? Mas, pastor Alberto Feitosa, como é que Moisés e Elias aparecem para Jesus? Isso não é espiritismo, o espiritismo não fala sobre isso. Isso não é o morto voltando, o que é isso? Isso é uma heresia, meus irmãos. Cabe reforçar e relembrar a você que é um estudante da palavra de Deus, nem que seja através da escola bíblica dominical, que não seja seminarista, mas preste atenção. Elias não passou pela morte.
O profeta Elias, lá no Antigo Testamento, diz que ele foi arrebatado por Deus numa carruagem de fogo. Ele não passou pela morte, certo? E o próprio Moisés, quando Deus Todo-Poderoso, antes de fazer o povo entrar na Terra Prometida, disse a Moisés, levou ele até o alto do Monte Nebo e ali o tomou para si. E aí o próprio Deus escondeu ali o corpo de Moisés, mas o Espírito, Deus o tomou diretamente para si. Então ninguém viu o que aconteceu na realidade com Moisés. Ninguém viu o corpo de Moisés. Ninguém achou o corpo de Moisés, certo? Então, se discerne aqui, a interpretação os dois não passaram pela morte, na morte natural, na morte comum, a morte que nós conhecemos, certo? Então, não existe essa questão espiritismo aqui inserida dentro desse contexto, não existe. Então, essas pessoas, com a autorização do próprio Deus Todo-Poderoso, foram até onde Jesus estava, no Monte da Transfiguração, onde Jesus já estava resplandecendo, eles também, com seus rostos reluzentes, ficaram ali com Jesus, trazendo a palavra de conforto, de consolo, mostrando que eles eram representantes do próprio Deus enviado ali para confortar Jesus e dizer assim, o Senhor Deus é contigo, aleluia, nos nossos momentos de luta, de dificuldade, nos nossos momentos em que nós pensamos também estarmos sozinhos, também o Senhor Deus envia o conforto. Ele vai enviar Moisés e Elias? Não. Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para confortar o nosso coração, certo? Amém? Pastor, então por que o Senhor Deus Todo-Poderoso não enviou o Espírito Santo para confortar Jesus? Porque não era tempo. O próprio Jesus disse que ele partiria, ascenderia ao céu, ressuscitaria, ascenderia ao céu, e depois ele enviaria quem? O Espírito Santo, para não deixar os seus apóstolos, seus seguidores e todos aqueles que viessem aceitar a sua palavra, certo? Não os deixaria sozinhos. O Espírito Santo estaria como está até os dias de hoje, para nos confortar, nos consolar, nos direcionar, certo? Nos orientar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Opa! Beber uma aguinha, lembrando da nossa caneca, né? Caneca do grupo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o grupo de intercessores da nossa igreja. Deus abençoe ricamente o nome de Jesus. Vamos continuar? Uma nuvem os cobriu, né? Lá naquele lugar, no Monte da Transfiguração ainda, uma nuvem os cobriu. Esse evento simboliza a glória de Deus, semelhante à visão de Isaías em sua chamada ou na dedicação do templo feito por Salomão. Lembrem? Quando o templo foi levantado por Salomão, filho de Davi, e no dia da dedicação, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então, essa nuvem, essa fumaça ali, que tomou conta ali do Monte da Transfiguração, representa verdadeiramente e literalmente a presença de Deus. É como lá quando o povo estava ali no deserto, né? A presença de Deus era como uma coluna de nuvem durante o dia, e também quando se manifestava lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, né? Quando o sacerdote entrava ali, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para ministrar, e que ali a fumaça enchia aquele lugar, a nuvem de glória enchia aquele lugar, representava ali literalmente, não o simbolismo, mas literalmente a presença de Deus. E aqui no Monte da Transfiguração não foi diferente. Uma voz do céu. A voz ratificava o ministério de Jesus, à semelhança do batismo. A voz volta a reverberar com contundência a respeito de Jesus e seu ministério. Jesus, quando é batizado, também aparece aquela voz dizendo o quê? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. A voz do Senhor reverberando e dando ali ressonância, né? Asseverando ali o chamado ministério de Jesus e afirmando que ele era Deus representado aqui na terra. Ele era Deus Todo-Poderoso aqui na terra entre nós, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Coisa maravilhosa, né? Não é só não são só palavras carregadas de poesias, mas são palavras carregadas de poder, da unção e da presença de Deus. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Lições em meio a ataques do mal. O evangelista apresenta, melhor dizendo, a pressão dos
9 discípulos ante uma grande multidão que assistia os escribas discutindo com os discípulos. Enquanto 3 experimentavam a glória de Deus com Jesus no monte, né? 3 discípulos ficaram lá no monte com Jesus, Pedro, Tiago e João. Os outros 9 estavam lá embaixo, ali, né? Sendo pressionados pelo povo, né? Recebendo pressão ali da população, daquelas pessoas que representavam ali os sacerdotes da época e também o governo romano, pressionando, além do diabo, né? Usando aquele povo para pressionar os discípulos. A presença de Jesus é surpreendente e reveste toda aquela situação caótica. Aqui aprendemos preciosas lições, né? Quando Jesus aparece ali naquele lugar onde os discípulos estavam sendo pressionados, ele reverte toda a situação, né? Então, onde Jesus está, o lugar não é o mesmo, verdadeiramente. Se você está sofrendo pressão, perseguição, está sendo apedrejado, caluniado, em algum momento você vai estar orando a Deus Todo-Poderoso e Ele vai te socorrer, Ele vai se fazer presente. E quais as lições aqui? Aqui o escritor diz o seguinte: a pessoa de Jesus é mais importante que qualquer discussão. E muitas vezes nós corremos o risco de entrar em qualquer discussão, né? Discussão, vou dar exemplos aqui, discussões as quais eu, pastor Alberto Feitosa, geralmente vejo que não frutifica, que não me edifica, e geralmente eu não debato, não discuto sobre isso. As formas de batismo, batismo por aspersão, batismo por imersão, isso e aquilo outro. Não vai edificar minha vida em nada, né? Eu fui batizado por imersão, certo? Acredito nesse batismo, mas acredito também que isso aí não vai levar ninguém para a salvação, até porque a Bíblia fala que o batismo não salva ninguém. Entre outras questões, né, bíblicas que as pessoas teimam em debater e não levam a lugar nenhum, né? Ficar discutindo, muita gente acredita que o livro de Jó, Jó não existiu, o livro de Jó não existiu. Eu, particularmente, acredito nos personagens históricos de Jó e de Jonas, a Bíblia fala sobre isso, e existem pessoas que discutem, debatem, querendo convencer outras de que eles não existiram. Para mim, eles existiram, e também é mais um debate que é infrutífero para mim. Eu não entro porque não vai edificar a minha vida em nada, entendeu? Então, como diz aqui o primeiro ponto, a pessoa de Jesus é mais importante que qualquer discussão, meu irmão. É mais importante que qualquer discussão. Aquela discussão, né, dentro de algumas igrejas. Eu quero que pinte a igreja de verde, outro grupo quero que pinte de azul, outro grupo, eu quero que pinte de rosa. Isso aí não vai mudar em nada, meu irmão. Você ficar discutindo sobre isso, não vai edificar a vida de ninguém, certo? Enquanto isso, a obra está parada. Não adianta nada. As vidas afligidas são mais importantes que discussões teológicas, não resta dúvida. Se você parar de discutir e você focar, você mirar, você voltar o seu olhar para as pessoas que estão ao seu entorno, pessoas da sua família, do seu trabalho, de sua escola, faculdade, sua vizinhança, você pode ocupar o seu tempo e falar do amor de Deus para essas pessoas, certo? Muito melhor do que essas discussões aqui, as quais tem muitos outros temas que se discutem que são infrutíferos, né? Eu dei só alguns pequenos exemplos aqui. Não importa os fracassos, leve a aflição a Jesus. Não importa os fracassos, leve a aflição a Jesus. Como assim? Se você acha que está fracassando em algum ponto da sua vida, se você acha que não está vencendo, que você vem acumulando derrota sobre derrota, não olhe para as derrotas, não olhe para os fracassos, não olhe para as lutas, não olhe para as dificuldades, não olhe para o tamanho do problema que muitas vezes se agiganta. Olha para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará com certeza, né? Certo aqui, muitos desistem diante da primeira frustração, mas perseverar é continuar acreditando mesmo que existam motivos para desistir, certo? Vamos trabalhar a nossa fé. Hebreus 11, a partir do versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se podem ver. É isso? As trevas esboçarão resistência ante a iminente derrota. O diabo faz parecer que levar
a Jesus, a situação irá se agravar. Porém, não desista de levar a Jesus, apesar da aparente piora do quadro. O que ele quer dizer com isso, pastor? Ele quer dizer o seguinte, ó, você está numa luta, numa peleja, está sendo perseguido, ou está lutando contra a enfermidade, contra uma doença, ou está no deserto, desempregado, enfim, problema dos mais variados. Você entrega diariamente o seu pedido de oração a Jesus, as suas aflições. E aí o diabo vai forçar a barra, ele vai fazer mais pressão em você para você desistir. Vai parecer por um momento que você orar, que você entrar firme num propósito, numa campanha de oração, vai piorar. Mas não vai não. É que o diabo sabe que ele é um derrotado, que ele é um fracassado. Os demônios vão fazer pressão em você, mas não desista. Porque a vitória é tua, é garantida em nome de Senhor Jesus. E no tempo certo, no tempo de Deus, o Senhor se levantará e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? 5. As trevas são cruéis e atacam até crianças. É verdade. Olha só, o pai narra que o mal o afligia desde criança, né, naquela passagem. O diabo é impiedoso e aflige crianças a fim de enfatizar seu poder destrutivo. Mas não desista, entrega tudo ao Senhor. Mesmo que sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, você mesmo esteja sendo afligido, atacado, a vitória é sua. Creia sempre. Não desista, persevere. A vitória é sua. As trevas elas são cruéis mesmo. Elas atacam até os nossos filhos. É verdade, quantas vezes os nossos filhos são atacados, são acometidos de doença e até perseguidos. É? Mas repreenda isso em nome de Jesus. Ore, entregue. Entrega mesmo na mão do Senhor, a vitória é sua. Diariamente a vitória é sua. A vitória dará saúde aos seus filhos, física, mental, espiritual e emocional. Creia nisso. As trevas não brincam, agem para destruir. Pode crer. As trevas não brincam. Eu costumo até dizer, né? Muita gente brinca de igreja, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Isso é uma grande verdade. Né? O pai aflito descreve também que o diabo pega seu filho para o destruir. Embora muitos brinquem de ser crente, olha aqui, o diabo não brinca de ser diabo. Nunca vai brincar de ser diabo. Essa é uma grande verdade. E todas as vezes que nós entramos em discussões e contendas infrutíferas dentro da igreja, até dentro do nosso lar, é ponto para o diabo. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho e o nosso coração se dobra e se derrete como cera ao fogo diante do Senhor, nós oramos, aqueles que oram em jejum, glória a Deus. Todas as vezes que nós oramos, que nós estamos na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, procurando consertar o nosso caminho diante do Senhor, é ponto para a gente, para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor vai nos fortalecer. Quando sou fraco, aí que sou forte. É nessa vibe, é nesse caminho, é nessa direção. Tudo é possível que crê, não resta dúvida. Com isso, Jesus reverte as dúvidas, temores do Pai. Enquanto ele pergunta pela capacidade de Jesus, Jesus pergunta por sua confiança. Certo? Na passagem. Leia a passagem bíblica lá. A aflição é uma oportunidade de confessar nossas deficiências. É uma grande verdade. Né? Muitas aflições servem para expor nossas deficiências. Milagres maravilhosos acontecem quando confessamos pecados. Né? Muitas aflições vêm não somente para nos provar, mas principalmente para nos aprovar. Enquanto muitos são provados e depois aprovados, muitos são provados e depois são reprovados, porque recuam, porque estagnam, porque desistem de seguir a Cristo em meio a lutas, às aflições. Mas se você perseverar até o fim, além de você ser mais do que vencedor, você também vai cantar o hino da vitória e você será salvo, como diz a palavra do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Implica na sua salvação a não desistência em meio a lutas e provas. Pense nisso. Vamos lá. 10. A vitória é pela fé, mas a vida de oração e jejum não pode ser negligenciada. A autoridade dada por Jesus deve ser exercida pela fé, cultivada por meio da devoção e disciplina espiritual. Né? E para Jesus, disciplina espiritual ela se dava em estar firme, né? Lendo as escrituras sagradas, orando e jejuando. E se retirando sempre, né? Num tempo como Jesus fazia. Jesus se retirava, ia ao monte para orar. Né?
E ali as coisas aconteciam, você vê, né? Jesus começou a orar ao ponto de entrar em agonia e suar sangue, imagina só. Glória a Deus. E depois desse momento de agonia, de sofrimento, o seu rosto reluzia, porque a glória de Deus tomou conta daquele lugar. E os consoladores, né, vieram ali, enviados pelo próprio Deus, Moisés e Elias, como nós já lemos e fizemos o comentário anteriormente, né? Se você agir o Espírito Santo, se você agir dessa maneira, o Espírito Santo vai sempre estar consolando você e vai estar sempre te guiando, te orientando e sinalizando vitórias possíveis sempre para você, em nome do Senhor Jesus, né? Uma vida de consagração, uma vida de devoção, uma vida de piedade, deveras essencial na vida do crente, na vida daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Por que não entendemos? 9:30-32. Jesus quer ter um momento com os seus, a fim de sedimentar a missão de resgate da humanidade. Seus discípulos ouvem a respeito, mas não entendem claramente. Muitas vezes nos assombramos e preferimos não entender o que se tem dito com tanta clareza. Às vezes ouvimos a mensagem clara do Evangelho e temos a oportunidade de aceitá-la ou a trágica reação de rejeitá-la. E ainda cometemos o mais terrível dos erros, decidimos mudá-la e adaptá-la ao invés de permitir que ela molde nossa vida. Olha essa coisa importante, né? Importante mesmo. Muitas vezes na nossa caminhada, ou muitas vezes até pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou ainda não, que são crentes novos, né? Crentes da fé novatos, ou pessoas que simpatizam com o Evangelho, eles querem, para que possam continuar ou caminhar na presença do Senhor, eles querem adaptar a palavra de Deus ao seu modelo, ao seu estilo, à sua filosofia de vida. Isso é um absurdo. Nós temos que pegar a nossa vida, a nossa filosofia, o nosso modelo, o nosso estilo de vida e inserir dentro do contexto bíblico. E não querer que a Bíblia, a palavra de Deus, olha que absurdo. Eu quero que a palavra de Deus se adapte àquilo que eu penso. E eu não quero eu não quero adaptar a minha vida à palavra de Deus. Olha, não vai dar certo. São coisas antagônicas, completamente diferentes. Uma caminha para a esquerda, a outra caminha para a direita. Tá? É preciso que pessoas que pensam, que agem dessa maneira, tenham uma postura, um pensamento mais convergente, né, para o mesmo ponto, para o mesmo lugar, para que possam experimentar verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Filosofia, modelo, estilo de vida, eu tenho que pegá-los, os meus, quebrar os meus conceitos e preconceitos, e fragmentar esses paradigmas e colocá-los dentro da palavra de Deus. E não querer que a palavra de Deus se adapte, olha só, quem sou eu? Para querer que a palavra de Deus se adapte a mim, transitório, passageiro, eu vou nascer, viver e morrer. E se não fosse a misericórdia de Deus, ou se não for a misericórdia de Deus na minha vida, eu nem vou ressuscitar e não vou nem gozar a vida eterna. Olha só o que é isso. Então eu não posso jamais querer que a Bíblia se adapte a mim, mas eu tenho que me adaptar à palavra de Deus. Né? A patética guerra de egos, olha isso. Olha isso, igreja, como diz o outro. Já ouvi, deixa eu afastar aqui, já ouvi nos corredores de algumas instituições públicas a seguinte frase: muitos aqui acham que são Deus, outros têm a certeza. E você? E você, o que acha disso? Muitos acham que são Deus, outros têm a certeza. A patética guerra de egos. Né? Isso pode acontecer em todo lugar, né? Na minha escola, na faculdade, ali na minha vizinhança, no meu bairro.
na minha família, dentro da minha casa. E o mais mortal, vamos dizer assim, é quando isso acontece dentro da igreja, né? Como diz aqui o escritor dessa revista, a patética guerra de egos, né? Eu acredito piamente que eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou aquela pessoa que não erra, que é perfeita. Eu sou aquela pessoa que todas as pessoas têm que ouvir e me ouvir e colocar em prática aquilo que eu falo. Eu sou o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor daquele que toca. Eu sou o melhor em tudo que eu faço. Isso é patético, realmente, isso é patético. Né? Você ouvir uma pessoa achar que é o melhor naquilo que faz é complicado, porque não é. Por mais que nós sejamos capazes, capacitados, e tenhamos o dom, uma vocação para alguma coisa, existem pessoas que são mais capacitadas, mais vocacionadas e que têm um dom mais aperfeiçoado do que o nosso. Isso é uma grande verdade, meus amados. Isso é um fato, isso. E num outro lugar pode até não ser dentro da nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, mas em outro lugar tem. Tem pessoas mais vocacionadas, mais talhadas, mais tarimbadas, com maior conhecimento que o nosso. Então, você achar que você é o melhor, acredito que não. O próprio Jesus diz assim, ó, aquele que não se tornar como uma criança, ou seja, aquele que não tiver um coração como uma criança, mais puro, com mais inocência, não vai ver o reino de Deus, não. Então, a gente tem que muitas vezes baixar a nossa bola, né? Jogar o nosso ego no chão. E muitas vezes algumas pessoas até se equivocam, né? E você tem que perceber isso, e não odiar essas pessoas e ficar com raiva e nada disso. Não deixe só se pôr sobre a sua ira. Pastor Alberto, em que sentido? O que, é que o senhor está falando? Muitas vezes você não é prepotente, você não é orgulhoso. Você não se acha, como se diz popularmente hoje. Mas algumas pessoas te invejam. E por ela invejar você, ela demoniacamente ela quer te derrubar. Então ela fala mal de você aqui, fala mal de você ali, né? Porque ela te inveja. E ela quer tirar você daquela posição, porque ela admira, na realidade, o dom que você tem. Mas ela não sabe interpretar isso de forma positiva. Então o que ela faz? Ela deixa, infelizmente, o diabo entrar no coração dela e levar isso para o campo negativo da situação. E aí fala mal de você aqui, fala mal de você ali, mas não fique chateado, não fique com raiva dessa pessoa. Ore por ela, peça ao Senhor Deus Todo-Poderoso para mudar a mente e o coração dela em seu favor, para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus, né? Então nós temos que orar por essas pessoas. E também pedir a Deus para que nós não venhamos cair nessa cilada, né? Às vezes você é muito elogiado e você passa a acreditar que realmente você é muito bom naquilo. E na realidade, quando nós somos servos e servas de Deus, nem dom nós temos emprestado. Dom, aquilo que nós temos é emprestado do Espírito Santo. Então, calma aí. Nós não temos nada, eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo de Deus é que te capacita, te qualifica, te vocaciona e faz com que você frutifique. Então você não tem nada, certo? E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos partir daqui para... Na realidade, isso é um estudo que não termina, né? Isso é um estudo ad infinitum. Né? Ele não tem uma conclusão, mas nós vamos tirando as nossas conclusões daquilo que nós estamos aqui estudando, né? Estamos indo para o final. A tola pretensão de se sentirem os únicos cai nesse mesmo modelo que eu coloquei para vocês aqui, né? O fato de sermos de Cristo não nos outorga o direito de fazer parte do RH do céu para selecionar os que são ou não de Deus. João conta em tom de bravata a atitude deles de intolerância, que logo é repreendida por Jesus. No texto, os discípulos argumentam: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios no teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia.
muitas vezes o milagre é realizado, mas não o consideramos porque quem o realizou, em nome de Jesus, não nos segue, ou seja, se não é de nossa denominação, comunidade ou grupo, deve ser impedido? Tem isso, né? Algumas pessoas têm isso, né? Acreditam que a placa denominacional é mais importante do que a outra. E aí quando você acredita realmente que você é um crente melhor, porque a placa denominacional, a sua placa denominacional, nós batistas somos melhores do que os outros, é uma questão bem complicada. Porque aí nós já estamos fazendo juízo de valor, né? Juízo temerário, e isso é pecado diante de Deus, certo? Todas as denominações têm o seu valor. Todas as denominações têm as suas virtudes e têm os seus defeitos. Por que tem? Porque são compostas de seres humanos, homens e mulheres, cheios de virtudes e defeitos. Porém, todos nós aceitamos a Jesus um dia como Senhor e Salvador da nossa vida e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós devemos respeitar a todos e não achar que nós somos melhores ou piores do que outras denominações, porque isso também pode acontecer. Achar que, por ser eu dessa denominação, eu sou pior do que a outra. Ah, pior do que o pentecostal, porque as denominações pentecostais ou neopentecostais fazem campanhas de oração, oram, jejuam, vão ao monte, e todos os dias, e tem uma roupa, né, uma amostragem de roupa diferente da nossa. Calma aí também, não é por aí, certo? O Senhor Deus vai julgar o nosso coração. Evidentemente que o nosso traje, ele também faz a diferença, né? Você se vestir como um homem, né, de forma decente, a mulher também se vestir de forma decente, evitando as roupas apertadas, os decotes. Evidentemente que isso também conta, evidentemente, faz a diferença, certo? Então, o nosso comportamento, o nosso testemunho pessoal também passa por isso, certo? E passa também em não julgar os outros irmãos de outras denominações. Isso também é um fato, né? Então, essa tola pretensão de nos sentirmos os únicos, calma aí, porque no céu, lá não vai ter lá uma porta lá para os batistas, outra para os presbiterianos, outra para os metodistas, outra para os Assembleias de Deus, não. Nós vamos ficar lá todos juntos. E, como alguns dizem, né, juntos e misturados. Essa, entre aspas, é uma grande verdade, né? E para terminarmos, o escândalo. 9:42:50. O 9 do 42 ao 50. O substantivo grego escândalos, ele denota a armadilha que é colocada para fazer alguém tropeçar. A alegoria significa aquilo que dá motivo para cair da fé. A referência a respeito de amputações de membros e extração de olho é uma alegoria, pois mesmo uma visão monocular não impede de ver, mesmo sem as mãos não impede de fazer, e mesmo sem os pés não impede de ir. Nesse caso, a exigência seria: renuncie sem meio termo aquilo que o leva à perdição. Você só conserta a vida se lutar com todas as forças contra si mesmo. Jesus advertiu que o que contamina o homem é aquilo que é produzido no interior do homem, o coração. Olha que coisa, né? E para encerrarmos aqui, ó, no versículo 49 é feita uma alusão de ser salgado com fogo, uma alusão a castigo e preservação. Moody comenta: poderia então significar que todo aquele que entra no inferno será preservado, como o sal preserva através de uma eternidade de tormento. Ele conclui que um sal que não faz diferença é inútil. O mundo está em estado de decomposição. Sem a presença da igreja, a sociedade entraria em estado de putrefação moral. Nossa vida tem que fazer toda a diferença, né? Nossa vida tem que fazer toda a diferença ao final. E o escritor aqui, esse tópico, para mim, serve como conclusão, como esse parâmetro. Ele começa com o escândalos, né, do grego, que é o escândalo. Então, vamos procurar andar na presença do Senhor,
sem escandalizar. Algumas questões também as pessoas julgam ser escândalo e, na realidade, é mais uma questão de comportamento, a pessoa poder alinhar mais, né? Escariar mais a sua presença na sociedade de uma forma que o seu comportamento fique mais dentro da questão bíblica, né? Escândalo mesmo são questões mais profundas, né? Como a pessoa que mente demais é complicado, a pessoa que tem problemas em furtar, em roubar é complicado, a pessoa que adultera e vive adulterando em sequência, a pessoa que vive fazendo fofoca, isso dentro e fora da igreja, essas questões, elas são complexas, elas são imorais, elas são um escândalo, porque se você tem esses hábitos mundanos dentro da igreja, evidentemente que fora da igreja você também traduz eles dessa maneira. Então isso é complicado. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? É melhor você arrancar o olho que você peca e entrar na vida eterna sem ele. É melhor você arrancar as mãos, os pés e entrar na vida eterna sem eles. Isso é uma alusão, uma questão simbólica, né? Porque na realidade a palavra de Deus diz que ai daqueles de onde vêm os escândalos. Ah, pastor, mas se já aconteceu, já pequei, eu já escandalizei, mas eu tenho já há muito tempo a minha vida reta na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos comentando aqui sobre pessoas que têm essa continuidade maligna na sua vida, que fazem dentro e fora da igreja, fazem fora e fazem dentro da igreja, que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas temam em não se libertar completamente, porque talvez gostem desse tipo de vida. Isso é maligno, foram convencidos no seu coração. Então, se liberte do escândalo, leve uma vida reta na presença do Senhor, certo? Deixe seu ego de lado, essa prepotência, esse orgulho, essa inveja, essa arrogância, e busque ao Senhor, né? Oração, em jejum, na presença do Senhor, leitura da palavra de Deus, e você vai sentir a glória de Deus enchendo a tua casa, enchendo a tua família, enchendo a tua vida e enchendo a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver vidas ali aceitando a Jesus diuturnamente como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. É bênção pura estudar com você essa revista, o Evangelho de Marcos, nesse tópico, afirmação e confronto. A palavra de Deus nos confronta, e a partir do momento que ela nos confronta, se nós cremos e aceitarmos verdadeiramente no nosso coração, nós vamos nos afirmar como crentes de verdade no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos por estar na tua presença na manhã deste domingo, dia do Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa escola bíblica dominical, obrigado, Senhor, pelas pessoas, ó Deus, envolvidas na liderança da escola bíblica dominical, a irmã Esther Dutra, os seus cooperadores, professores e professoras, alunos. Que Deus abençoe a todos, que todos nós possamos estar no centro da tua vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor, para a glória do teu nome. Assim entregamos tudo aos teus cuidados, porque tudo é teu. Entregamos o culto, Deus, daqui a pouco, o culto de logo mais à noite. O Senhor possa abençoar poderosamente. No nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Beijo no coração, fica na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.